Façam todos um ótimo dia. Quinta é dia de Clube das 5 e, para variar, a gente está aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. E quem vai ler a palavra hoje é a Nil. E quem vai estar com a gente hoje é o Fábio, o cara da ação. Vamos ver o que Fábio vai trazer para a gente hoje. A gente tem estudado, a gente tem buscado, e aí o Fábio vem com as pérolas, né, Fábio? Dá aqueles boom na cabeça da gente. Então, vamos lá. Seja bem-vindo, querido. Nil, minha querida, pode ler a palavra para a gente, por favor. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A sala está enchendo aqui. Muito bom. Eu fico muito feliz de madrugada quando eu oro pelo grupo. E ontem eu estava fazendo meus trabalhos e pensando assim, né, nas atividades. Que bacana, né? A gente faz parte de tantos grupos, né? A gente sai de tantos grupos. E esse grupo é um grupo que já está indo para o terceiro ano. E eu vejo o quanto que a gente vem crescendo em maturidade no grupo, o quanto que a gente vem se transformando no grupo e o quanto que a gente vem se apoiando no grupo. Não sei, falo por mim, mas eu vejo que a cada dia a gente está cada vez mais assim, usando o grupo de apoio mesmo, né, para a nossa vida. Tenho certeza que esse grupo vai fazer uma diferença muito grande lá no futuro, né? E a gente vai lembrar desse grupo e falar assim, nossa, foi nesse grupo que eu passei e que eu transformei minha vida, eu mudei minha forma de pensar, porque a minha tem sido dessa forma. E quando eu vi lá que eu ia passar a palavra, né? E aí eu fiquei pensando o que eu ia falar, né? Desancorando a vida. Eu até fui lá pegar no dicionário, né? Desancorar, né? Tirar as âncoras. E aí eu escolhi segundo Coríntios 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E que tremendo, né, esse versículo. Até estava pesquisando aqui, ó. Paulo estava sendo acusado, perseguido, ele foi preso e mesmo assim ele não desanimou. Ele foi fazemos vários questionamentos, né, para Deus, né? Às vezes nós estamos desanimados, enfrentando lutas, humilhações, e nós devemos ficar firmes e certos que tudo vai passar, porque tudo passa. As coisas boas passam, as coisas desafiadoras também passam. E na vida, a palavra correta seria a impermanência é a permanência, é a mudança. Então, o que não é deixar as coisas fixas na nossa vida, é a impermanência. Muitas vezes não agradecemos, só vemos dificuldades, mas devemos parar e pensar que tudo tem o seu propósito e que tudo contribui para o nosso crescimento. Então, tanto as coisas boas quanto as desafiadoras, tantos problemas, todos eles contribuem para o propósito da nossa vida. E aí, querido Fábio, é com você, eu estou aqui com papel e caneta para desancorar mais ainda, né? Se tiver mais uma âncora ali, eu vou arregaçar ela. É isso aí. Isso aí, gente, excepcional dia, excelente dia, um ótimo dia para vocês. E, meu Deus do céu, eu fico impressionado de verdade de cada vez que eu venho dar uma aula aqui e as pessoas trazem a palavra, como é certeiro, como é certeira essa palavra, meu Deus, a coisa é... Bom, vocês vão entender um pouquinho hoje e vocês vão conhecer quem que é o Fábio. Vou contar a minha história para vocês, né, para entender o que é, né? Se eu me emocionar, já me emocionei com essa palavra, porque tem tudo a ver, tudo a ver. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Exatamente sobre o que falou essa palavra. E ver a Nil falando, inclusive, a Nil falando do jeito que ela tá falando hoje, cara, isso aqui para mim eu queria falar, Carol, dá um boom na minha cabeça, né? Isso já dá um boom na minha cabeça, porque eu vendo essa mulher, da onde ela começou,
E o jeito que ela está agora, né? E eu vejo cada um aqui, né, avançando, o jeito que está avançando é impressionante. A gente não vê isso com frequência no mundo aqui. A gente não vê. A gente só vê pessoas que realmente estão buscando. Ontem eu estava vendo a live da Carol com a Grazi, peguei, né, um bom pedaço, elas estavam falando sobre o lance de TDAH, né, que muita gente fala, parece que muita gente tem isso agora. Aí eu comentei com minha esposa, sabe o que eu estou percebendo? Que tem muita gente, né, falando, né, que tem TDAH e eu descobrindo mesmo, e eu também tenho, eu nunca busquei, mas eu era garoto, assim, eu vi uma entrevista daquela Ana Beatriz, que ela fala muito sobre isso, e, sei lá, devia ter uns 17 anos, 18 anos, e aí um dia eu trabalhava numa empresa, estava viajando a trabalho, estava no aeroporto, eu comprei o livro dela, que eu vi a entrevista dela, eu comprei esse livro, e eu li, eu falei, cara, eu passo tudo isso que ela está falando. O livro chama Mentes Inquietas, né? Tô lembrando isso agora, tudo como por conta dessa questão da palavra, né? Nem ainda o assunto, mas tem a ver também. Falei que vou contar minha história aqui. E, e aí eu comecei a perceber, eu falei, não é que muita gente tem isso, é que parece que todo mundo que tem isso, né, que talvez tenha, são essas pessoas que estão abrindo a boca e falando. São as pessoas que entram em ação, que tem, né, que é hiperatividade, parece que era um problema, mas agora parece que essas pessoas é quem estão dominando o mundo. Tá acontecendo, foi a impressão que eu tive. E é muito louco isso, né? E por isso que eu falo que não é com frequência que a gente vê, porque as pessoas que estão aqui, né, pô, 5 horas da manhã para entender, para aprender alguma coisa, com essa sede de ler a palavra, né, de se destravar, de se desancorar, é um negócio muito louco. Então vamos lá começar de vez o assunto aí. Falei que eu vou contar para vocês quem que é o Fábio, né? Que hoje a Carol fala aí, ó, o Fábio é o cara da ação, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Então, o Fábio foi um garoto que sempre teve muitas ideias na cabeça, né? Sempre viajou muito longe mesmo, muito alto. Mas o mundo fala assim, não, fica com o pezinho no chão, pô, não é assim, né? Pô, calma, calma, vai devagar, vai. As coisas não são assim, as coisas não são fáceis, a vida é difícil, né? E a gente vai aprendendo isso, vai ouvindo coisas, vai sendo, enfim, né? E muitas vezes a gente vem lá, isso vem lá da base, lá da família, né? E a gente recebe aquilo que que os nossos pais têm condição de dar para a gente. Na verdade, foi o que eles aprenderam, tá tudo certo. A gente vai caminhando no mundo, vai ouvindo outras pessoas também que são treinadas assim. E eu, quando era menino, que tinha muitas ideias na cabeça, eu via que tinha alguma coisa diferente, assim, ó. Eu não conseguia ficar triste, eu não entendia porque as pessoas brigavam tanto, né? Tudo eu via as conversas, as pessoas falavam, porque fulano não sei o quê, criticando as pessoas, falando, eu tô tão cansado, e eu não sentia cansaço, eu não sentia essa chateação, não via, eu falava, mas por que as coisas têm que ser assim, na base da briga? Eu não entendi aquilo, e fui crescendo, mas aquilo não fazia sentido na minha cabeça. E eu sempre fui um pouco ovelha negra da família, ovelha negra nesse sentido, né, de sempre fazer tudo diferente do que as outras pessoas faziam. Tinha ideias diferentes, queria empreender sempre desde moleque, queria fazer coisas, e a gente não é incentivado a fazer isso. E quantos de vocês aqui talvez, né, tenham passado por coisas parecidas, né, e pensar em fazer coisas diferentes, em pensar de maneiras diferentes, seja em qualquer coisa, mas não encontrava ninguém ali que pensasse assim também, né? E aí nessa busca de entender as coisas, eu comecei, né, eu fui seguindo, comecei a seguir a manada, em algum momento comecei a seguir a manada, comecei a trabalhar bem cedo, comecei a trabalhar eu ia falar com 15 anos oficialmente, né? Trabalhando numa empresa e tal, mas desde uns 11 anos eu trabalhava com meu pai, ele sempre me levava, ele tinha uns trabalhos paralelos com o que ele fazia umas coisas para melhorar a renda, ele fazia, na época, isso lá em 90 e poucos, lá 92, 93, fazia filmagem de casamento, né, casamento, festa, eu sempre ia lá ajudar ele, 11, 12 anos, lá iluminando para ele, né, ficava lá segurando a luz assim atrás dele para iluminar a filmagem e tal, uma porrada de coisa que ele fazia. Então, sempre comecei a trabalhar muito cedo, né?
Mas sempre fui um garoto que, apesar de na escola, eu não parava na cadeira, né? A professora falava, esse Fábio, eu não entendo, ele cada hora tá na carteira de um ali, tá conversando com um, tá conversando com o outro. E era assim, né? Eu lembro que minha mãe ia nas reuniões e a professora falou, mãe, o Fábio, ele é muito inteligente, mas ele não para, ele não consegue parar quieto, cada hora ele tá numa carteira de alguém, aqui ele tá num papo com alguém, tá num negócio aqui. E, e tinha algo ali, tinha alguma coisa ali. Só que aí eu fui crescendo, né? E aí entrei na empresa, vi que as pessoas, né, seguiam muito. É um negócio muito louco, parece uma coisa de filme. Eu vi alguns vídeos há esses tempos, sabe, das pessoas hoje, né, andando muito assim no celular, né? E, tipo, é o filme, todo mundo andando assim no celular. É um negócio que é uma alienação mesmo, assim, ó. Todo mundo andando na mesma sequência, assim, ó. Parece um negócio de louco, assim, bando de zumbis. As pessoas estão vivendo como zumbis, sabe? Tipo, né? Sendo direcionadas assim. Parece que fala, cara, eu não me encaixo nisso aqui. Eu não tô me encaixando nesse negócio. E eu vivendo aquilo ali. E eu vinha com ideias para as pessoas, mas para que isso? Mas para que isso? Mas não faz sentido isso. E, cara, na minha cabeça tinha todo sentido aquelas coisas. Eu falo, meu Deus, não é possível que eu estou enxergando alguma coisa de um jeito tão diferente assim, né? Não é possível que eu não me encaixo. E, e assim foi, né? Fui vivendo com aquela angústia, com aquele negócio, e fui cada vez mais me diminuindo para caber nessa caixinha que a gente chama de vida, né? Muitas pessoas chamam de vida, de viver, né? Eu chamo de sobreviver. E foi me fechando para caber naquela caixinha, fechando, fechando, fechando. E assim fui crescendo, e assim, né, fui vivendo, só que aí continuei fazendo as coisas diferentes, fui crescendo, fui entendendo um pouco mais, né, do que eu podia fazer, até eu começar, né, quando com meus quase 30 anos aí, abri a minha empresa e fui trabalhar por conta, uma coisa que eu sempre quis fazer. Só que nesse tempo também eu percebi o quanto que eu acabei aceitando coisas, né? Aceitando coisas que eu não concordava, né? Tenho 13 anos nessa empresa que eu tenho hoje, né? Quem sabe eu tenho uma empresa, trabalho com obras, com reformas, e né, há 13 anos com essa empresa, só que fui vivendo e fazendo coisas ali, né? Abri numa pegada de fazer uma entrega, né, para as pessoas e acabei vivendo outras coisas ali. E fui percebendo o quanto que eu engolia de coisas que eu não concordava. E a vida não deslanchava, né? A vida não deslanchava. Então, era uma coisa que eu sempre tive várias travas, né? Os bloqueios que a gente fala, né? E aí eu comecei a perceber, né, que mesmo fazendo muitas coisas, né, eu não tinha os resultados que eu queria. Não tinha os resultados. E aí fui andando, caminhando, fui buscando, né? Então a gente fez um tanto de curso, eu andei por tudo que é lugar que vocês imaginarem de religiosidade, de treinamentos, imersões, livro, curso, enfim, vídeos, buscando coisas. E aí um primeiro curso, assim, que acho que foi o gatilho que começou a me destravar. Isso aí foi lá em 2010, que foi um curso que chama-se Leader Training, talvez alguns de vocês conheçam aí, né? Foi uma imersão aí de um fim de semana, onde a gente vivencia várias coisas, né? Tem várias dinâmicas lá, ele é bem focado em PNL e tal, né? E ele foi bem transformador, assim, para mim, né? Na época, quando eu fiz. E eu lembro que, né, você passa um fim de semana ali vivenciando dinâmicas e dinâmicas e dinâmicas. Cara, não tem como aquilo ali não mexer com você, né? Só que aí chega no domingo, as pessoas, né, saem extasiadas, aquilo ali é um negócio transformador. Pô, a gente já passou aqui juntos, inclusive alguns de vocês aqui, né, dias aqui de estar juntos aí em imersões. Eu lembro ano passado, quando a gente foi lá no estádio de Barueri, eu lembro que eu saí de lá naquela semana, foi um negócio, parecia que eu estava eletrizado. E, e com certeza, né, estava ali milhares de pessoas ali o dia todo e vivenciando e aquilo, né,
aquela experiência, e a gente sai mesmo mexido, né? Aquilo ali mexe no cérebro da gente. Mas eu lembro que nesse último dia desse curso, dessa imersão que eu fiz, as pessoas perguntavam, gente, quanto tempo dura isso? Né? Quanto tempo dura isso? As pessoas tinham a impressão de falar, cara, eu vou perder isso. E eu lembro que o trainer ele falava assim, isso aqui dura o tempo que você quiser. Né? Você quem dá o tempo que isso aqui vai durar. E eu sei que dali, né, passei, saí dali, foi massa, foi legal. Acabei fazendo outras coisas, aquilo ali me levou a conhecer pessoas que fiz outros cursos que eu fui conectando, que me levaram a lugares, outros lugares. Dali acabei indo, né, fazer outros cursos com outros trainers fora dali. Aí um desses trainers foi dar uma palestra num centro espírita, e aí eu fui para esse centro, assisti a palestra dele, acabei ficando no centro, fiquei lá uns 2, 3 anos, fiz curso de mediunidade, tudo. Estudei lá a doutrina espírita na época, minha criação é católica, mas fiquei lá, e nesse meio tempo aí, depois saí de lá, né, e aí me envolvi com o xamanismo depois disso, e nesse meio tempo eu conheci um outro lugar, que inclusive foi onde eu conheci o Vinícius está aí, que chama-se Coexiste, que Coexiste é de consultoria existencial. Foi um outro lugar onde eu passei 4 anos estudando sobre consciência mesmo. E foi um lugar muito massa, assim, que destravou minha mente. Cara, trouxe aquilo ali, me trouxe coisas que eu sou extremamente grato hoje, mas eu vejo o quanto ali ainda mantinha as pessoas alienadas num outro lugar. Né? E aí eu falei que depois eu saí de lá, né, do centro ali, então espiritualmente fiquei mais vários anos ali envolvido no xamanismo, ayahuasca, né, para quem não conhece, que é o mesmo chá lá do Santo Daime, e tive experiências também mirabolantes ali, mas ainda assim, né, nesses lugares eu via que não estava indo, né? Então eu comecei a adquirir um tanto de ferramenta, um tanto de experiência, que né, no momento ali parecia uma parada transformadora, mas não estava ainda me levando nos lugares onde eu queria. O avanço era um negocinho, às vezes assim, ó, mínimo, muito pequeno, muito pequeno. E aí eu continuei nessa caminhada, né? Continuei nas caminhadas aí buscando, até que há 2 anos, né, eu acabei caindo nisso aqui que a gente está vivenciando hoje. E dali eu percebi que alguma coisa começou a acontecer, né? Alguma coisa de verdade começou a acontecer. Mas aí é que tá, eu entrei num outro engano, né? Eu entrei enganado já no sentido de, falei, cara, agora vai, né? Vai ser assim, ó. E as coisas não acontecem assim, ó, né? Quando elas acontecem assim, é porque a gente já passou muita coisa, né? Porque a gente já vem caminhando muito tempo. E quando eu entrei nesse processo, né, já virando para os meus 40 anos, parece que acontece alguma coisa na mente da gente que eu não sei, talvez a Nil aí talvez até saiba explicar melhor que o que acontece aqui, né? Eu estava conversando com um amigo meu do Mastermind que eu participo, né, que eu tenho junto com os meninos aí. Ele falou, cara, o cérebro da gente ele faz viradas aí em algumas fases da vida da gente, né? Assim, nos 40, nos 50, tem coisa que acontece, você começa a não ligar muito o que os outros falam, você começa a não se pegar muito, mas nem todo mundo é assim também, né? Nem todo mundo é assim, né? Eu vejo muita gente mais nova que eu que está completamente destravada, muita gente mais velha que ainda está vivenciando o seu processo e está tudo certo, está tudo certo. Mas o que começou a mudar foi exatamente começar a encontrar as pessoas essas pessoas aqui, ó. As pessoas que começaram que fazia sentido aquilo que eu pensei a vida inteira e que no mundo não fazia sentido para a maioria, para os 99% das pessoas. Talvez alguns de vocês aqui, ou todos vocês, vivenciem coisas assim, né? Talvez vocês estão vivendo aí no mundo onde 99% das pessoas não entendem o que passa na cabeça de vocês. Fala, o que passa na sua cabeça, meu amigo, para você levantar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para treinar, abrir vídeo, fazer, falar. Quem é você para fazer isso, cara? Quem que você pensa que você é para fazer isso aí?
Então, esse foi um dos primeiros pensamentos que eu tive quando eu comecei a fazer isso. Falei, cara, isso aqui não vai dar certo, cara. Quem sou eu para fazer isso aqui? Quem sou eu? E aí, né, só que eu continuei. Assim como eu fiz antes, eu continuei. E aí, hoje, né, analisando, olhando para trás, eu comecei a ver o tanto de coisa. Eu olhei 2 anos atrás. Só que nada do que eu passei lá atrás é dispensável. Nada. Nada. Porque hoje eu entendo, né? É aquele velho lance que acho que foi o Steve Jobs que falava, né? Fala assim, você nunca vai ligar os pontos olhando para frente, só vai ligar eles quando você olhar para trás. E olhando para trás, vi que cada momento desse, cada experiência dessa, cada uma foi válida. Cada uma, cada lugar que eu passei, cada experiência de espiritualidade, de vivência foi válida. A gente não pode invalidar nada do que a gente passou, nada, né? Porque todos eles foram construindo quem a gente é hoje. Mas quem a gente construiu hoje, né, responsabilidade é completamente nossa. A gente teve aula aqui de autorresponsabilidade. Vocês estão lembrados? Autorresponsabilidade. Eu fui ler esse livro. Falei, meu Deus, na cara dessa aula, eu falei, cara, autorresponsabilidade só depende da gente mesmo. Quando eu fui ler esse livro, aí eu me deparei e falo, já estou fazendo praticamente tudo que está falando nesse livro aqui. Ó. Mas por quê? Porque eu comecei a andar em lugares com pessoas que foram fazendo isso. Quando eu falei no começo que eu vi a Nil aqui completamente diferente, cara, eu fico impressionado aqui do jeito que ela tá falando, do jeito que ela tá solta aqui falando, e eu vejo cada um de vocês aqui andando, né? E eu, né, quando a Carol fala assim, o Fábio é o cara da ação, quantas aulas eu vim dar aqui até o momento que realmente hoje eu posso vir falar para vocês aqui sobre desancorar a vida, né? Eu fico pensando, eu falo, cara, talvez eu estivesse vivendo uma farsa, mas né? E como um amigo meu falou esses dias, falou, Fábio, agora você está vivendo aquilo que você fala. Agora você está vivendo aquilo que você fala. Porque quando eu comecei esse processo hard aqui, desses 2 anos, que aí me deu esse choque, né? Eu comecei a fazer mesmo não acreditando. Vou te interromper. Sim. Você não estava vivendo uma farsa, mas você achava que você estava vivendo aquilo ali. Nós também achávamos que a gente estava vivendo esse movimento. E, na verdade, hoje a gente está começando. Ó, isso que a Carol falou é muito sério. Porque eu ouvia muitas pessoas falando assim, síndrome do impostor. Eu falava, não tenho isso, mas uma hora eu comecei a perceber, eu falo, cara, eu tô sentindo isso, velho. Eu falei, puta, cara, eu tô sentindo isso. E aí começou a bater o negócio, eu falei, meu Deus. Só que começou a incomodar de um jeito, aquele prego que antes, né, incomodava um pouquinho e que me levou a todos esses lugares que eu passei nessa busca aí desenfreada de tá na espiritualidade, tá na mentalidade, tá no exercício, tá na onde esse negócio, né? Quando é que vai acontecer? Quando é que eu vou destravar? Quando é que vai acontecer isso essas coisas que eu leio, que eu estudo, quando é que vai acontecer isso daí? Mas mesmo assim, eu continuei, comecei e continuei fazendo. E fui ouvindo e não acreditando em muitas coisas, inclusive. Não acreditando. Isso aí foi conflituoso, extremamente conflituoso para mim, passar esse caminho, né, com várias coisas. Eu falo, pô, não é possível que um negócio desse, fazer um negocinho aqui só desse por dia, uma coisa dessa. Só que aí eu comecei a estudar muito, muito. Comecei a ler muito, comecei a andar com muita gente, comecei a ouvir cada um de vocês, conversei com vários de vocês aqui, pô, vários de vocês aqui, assisti aula de vários de vocês. Alguns de vocês, vários de vocês, vocês me empurraram para escrever um livro, cara. Tem noção disso? Então, é uma parada muito louca quando a gente anda com as pessoas certas, quando a gente anda nos lugares certos, quando a gente lê as coisas certas, uma coisa acontece. Só que não é da noite para o dia. Da noite para o dia, de repente, para as pessoas, aos olhos das pessoas, a gente explode na vida, a gente destrava. De repente a gente destrava, mas ninguém vê a gente acordando aqui 5 horas da manhã,
lendo pra caramba, estudando, lendo a palavra. Ninguém vê esse movimento. Só quem vê são essas pessoas que andam com a gente. E muitas vezes nem essas pessoas, porque as pessoas aqui muitas vezes veem a gente aqui na tela sorrindo, falando, mas e o que a gente passa aqui fora da câmera? As angústias, os medos, as travas, os bloqueios, os medos de não conseguir. Só que a gente continua, a gente segue. E olhando para trás hoje, eu comecei a linkar tudo, né? Comecei a ligar aqueles pontinhos que eu falei, eu comecei a ver. Eu comecei a ouvir tantas coisas aqui, tantas coisas contrárias que eu não ouvia nem dentro de casa aqui, com as pessoas que moram comigo, que estão vendo eu passar esse processo aqui, e estão vendo, inclusive, os bastidores, que hoje essas pessoas mudaram completamente comigo aqui, mudaram completamente o jeito de ver, mudaram completamente o jeito de me enxergar e me apoiam, mas não foi assim no começo, não foi assim. Só que eu andei em lugares que as pessoas, vai lá, faz, cara, não para. Lê isso aqui, ó, lê a palavra, faz assim, ó. E aí cada coisinha que foi pegando, eu não percebi esse movimento acontecer. Mas cada coisa foi uma semente, foi sendo plantada ali na minha mente. E ela foi crescendo. Então não tem como você plantar uma árvore na cabeça de alguém. Você só planta uma semente. Ontem um amigo meu, a gente saiu de uma aula, né, que toda quarta-feira estou junto com ele ali, a gente faz, são debates assim, a semana passada foi um debate monstruoso falando de Jesus, tinha um cara lá completamente averso, falou, cara, eu não acredito isso aí, falou coisas assim aterrorizantes, eu falei, cara, esse cara tem alguma coisa, eu falei, mas tá tudo certo, ele tá aqui, então ele vai ouvir aqui o que a gente vai falar. E tem outras pessoas, pô, com várias travas, e eu falei para esse meu amigo, falei, essa menina tá melhorando, cara. Ele falou, não, tá. Eu falei, cara, ela tá melhorando. E eu vim falando isso para ele várias semanas. E ontem ele falou para mim assim, falou, Fábio, você tinha razão, cara, ela tá bem melhor. Eu falei, cara, eu falei para você, eu tô vendo, cara, ela mudando, ela florescendo. Essa menina tinha depressão, ela tentou suicídio, menina nova, ela tinha várias coisas. Eu falei, mas ela tá aqui, cara, ela tá melhorando. Eu falei, vamos seguir. Cara, e mesmo não ganhando nada financeiramente para fazer isso, cara, que satisfação. Só que fazendo essas coisas, fazendo essas aulas, colocando a cara aqui, colocando a cara em vídeo, falando, a gente não tem noção do quanto a gente impacta as pessoas, mas principalmente a gente não tem noção do quanto isso impacta na gente. A gente não tem noção. Não tem noção. E talvez, né, vários de vocês aqui que já me falaram coisas também não tenham noção do quanto isso já mexeu comigo. Já mexeu comigo. Então, hoje, olhando para trás, comecei a olhar as aulas que a gente teve aqui, fluxo da vida, autorresponsabilidade, materializando sonhos, mentalização, tudo que a gente já falou aqui. Movimento não é ação. Cara, esse negócio virou um molho de chave na minha cabeça. Uma coisa, um termo. E aí cada coisinha que a gente foi pegando. E por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes a gente fica absorvendo tantas coisas. Né? E hoje mesmo aqui, estou aqui uma meia hora falando, mas não precisa de meia hora, vocês precisam de um microsegundo, de uma coisinha que vai fazer uma virada de chave para vocês. Vai fazer uma virada de chave. E o que é o desancorando a vida? Né? O desancorando, que para mim ficou muito claro que a gente fica aqui, eu me sentia como um balão, esses balões, sabe, que tem a cestinha que carrega as pessoas, né, preso no chão, cheio de saco de areia, né, pendurada, e querendo voar e não conseguia, só preso ali, né? Tentava mesmo aumentar o fogo ali, mas ele com as cordas presas e cheio de saco de areia, ele não sai do chão, ele não sai dali. E esse processo começou a me fazer cada hora soltar um saco, cada hora tirar um saco daqueles.
Só que quando eu comecei a ver cada saco daquele aí, cara, como é difícil de soltar aquilo. E é isso que eu quero falar para vocês hoje aqui, ó. Soltem esses sacos, pelo amor de Deus. Quantos pesos extras vocês estão carregando aí na vida de vocês? Quantas pessoas que vocês não precisam carregar? Quantas coisas que vocês estão fazendo que vocês não precisam fazer? Vocês não precisam fazer. Se vocês não concordam, não precisa fazer. Só que essas coisas só começaram a ficar claras para mim quando eu comecei a sair da minha mente limitada, que foi completamente condicionada a falar, não, bota o pezinho no chão, não é bem assim, né? Para que isso? E comecei a ouvir uma inteligência muito maior que a minha, uma inteligência infinita, que eu expliquei para vocês aqui já eu nem lembro qual aula foi mais, falando das três inteligências, né? Acho que foi essa daí. A gente tem a intuição, tem o intelecto e o instinto, né? Eu falei que no instinto e na intuição você pode confiar 100%, mas seu intelecto sempre desconfia, que ela é sua mente. Né? E muitas vezes, a grande maioria das vezes, ela é completamente condicionada. Porque vem a ideia, né? Vem o insight, vem a palavra, vem aquela coisa que queima no teu coração, você fala, nossa, é isso. Mas logo no instante seguinte vem um mais, e aí esse mais derruba tudo, cara. Ele quebra tudo. E a virada de chave que aconteceu comigo aqui, né? Quando a gente fala virada de chave, o que eu falei, parece que foi uma coisa instantânea, né? Mas foi uma coisa instantânea depois de 10 anos de construção, 10 anos de aprendizado, 10 anos de estudando e andando por um monte de lugares, cara. Quando, né, o Neto fala que movimentos geram resultados, cara, geram mesmo, porque se eu tivesse ficado parado, mano, nada disso tinha acontecido. Nada disso tinha acontecido. E por mais que eu tenha feito vários movimentos que não eram ação, pô, se eu não tivesse me movimentado, cara, eu não teria passado por nada, por essa experiência, por experiência nenhuma. E muitas vezes a gente fica parado no lugar, com medo de dar o passo. Com medo de dar o passo. Ontem eu ouvi um negócio que eu achei muito louco, que parece que esse é 99% dos problemas que a gente teve na vida nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Eles só existem na nossa mente. Nunca aconteceram, nunca vão acontecer. Quando a gente tem medo das coisas que vão acontecer, cara, a gente não sabe. A gente não sabe da onde que vem esse medo. Sabe de onde vem o medo? Da mente. A sua mente, ela só existe para criar passado e futuro. E criar passado e futuro, porque passado e futuro não existe. É a criação da sua mente que é feito no momento presente. Ela só existe no passado e futuro, só existe no presente. Ou seja, só existe presente. Passado é criação da tua mente. Futuro é criação da tua mente. Quando você usa, quando você se deixa ser usado por isso, você não consegue dar o passo de jeito nenhum, você não consegue dar o passo. Você fica ancorado, justamente ancorado no chão. E como eu falei, 99% das pessoas, 99% dos lugares aí, das coisas que você vivencia, que você assiste, que a gente vive nesse mundo aqui, estão só ancorando a gente num lugar. Ancorando a gente num lugar. Mas quando a gente se abre, e a minha abertura começou também gradual. Num dia que eu falei, cara, em que eu entrei nesse processo aí, né, hard, que eu falei, cara, não dou conta de ler essa Bíblia aqui. Não dou conta de ler esse negócio. Não entendo nada, não dá, cara, não cola, não gosto. A Carol falou para mim, cara, lê esse negócio, pede. Faz um pedido. Eu já tinha ouvido isso várias vezes em vários lugares. Ah, faz um pedido. Eu falo, pô, como assim, cara? Faz um pedido e lê a Bíblia, tá louco? Que loucura. Naquele mesmo dia eu entendi, eu falo, cara, que é isso? Que é isso? A gente fica preso só no que a gente aprendeu aqui. A gente fica preso na nossa mente. Isso é uma prisão. Quando a gente passa esse processo aqui, eu comecei a entender que esses processos que a gente passa, essas coisas que a gente aprende, não são para agregar coisas, são para desconstruir coisas. Porque esses sacos aí de areia que ficam presos aí né, prendendo esse balão no chão, essa corda, são coisas que a gente aprendeu a amarrar.
São pesos que a gente aprendeu a colocar. Ontem eu vi o Diego Reis aqui, talvez alguns de vocês conheçam ele aqui. Eu vi ele pôs uma caixinha de perguntas e a pessoa perguntou para ele assim, né? Falou, meu pai quer que eu vivo sempre debaixo da asa dele e não quer me soltar, o que eu faço? Como eu faço para não desagradar ele? Eu estava esperando a resposta dele ali, mas eu pensei exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, ó, cara, não vai ter como. Não vai ter como. Você vai ter que desagradar ele, cara. Você vai ter que desagradar ele, cara. Não tem como. Porque você vai ter que decepcionar ele. E o decepcionar não é maltratar, não é desfazer. É você quebrar a expectativa dele, porque a expectativa é dele. E vocês, talvez, estão ancorados aí porque vocês estão presos na expectativa dos outros. Na expectativa das pessoas. Eu falo porque eu fiquei preso muito tempo na expectativa das pessoas. O que as pessoas esperavam de mim, porque é o que elas esperam delas. Puta, cara, é o que elas esperam delas. Mas você não é elas. E se você ouve alguma coisa e sente que tem que fazer, começa a soltar. Nesse processo, eu comecei recentemente. Por que eu vim trazer essa aula agora aqui? Porque eu falei, cara, esse negócio vai dar um livro. Então, Celisa, aí você tá aí hoje, ó, isso aqui vai ser um livro, tá? Quando esse negócio deu um boom na minha cabeça, eu comecei a recentemente me incomodar muito. Por que aconteceu? Eu andando nesse caminho, né? Ano passado eu decidi me batizar. E aí, nesse negócio de ler a Bíblia, o negócio começou a virar a minha cabeça de um jeito do avesso. Eu falei, cara, esse negócio é o livro dos códigos, cara. Isso aqui tem um negócio. Eu tenho uma Bíblia dentro de casa a vida inteira. Eu nunca peguei esse livro para ler. E olha como as coisas se encaixam perfeitamente. Antes de começar esse processo, 2 anos atrás, eu pedi para minha mãe, né? Ela tinha uma Bíblia lá que viveu a vida inteira dentro de casa, uma Bíbliazinha assim, antiga, com zíper. Eu falei, mãe, posso levar essa Bíblia para casa? Eu queria começar a ler. Peguei e não comecei a ler. E aí, de repente eu entrei num programa onde eu tinha que ler a Bíblia. Falei, que louco, né? Ela veio parar aqui, mas agora eu vou ter que ler ela. E ela teve ali a minha vida inteira. Desde quando eu nasci, ela estava lá dentro de casa. E eu nunca tinha pego para ler. E estava tudo ali. Tava tudo ali. E falava tudo, cara. O fim é melhor que o começo. Fala tantas coisas. Essa palavra que a Nil leu hoje, meu Deus do céu, cara. Tem tudo a ver com isso aqui. Acho que tá até na tela aqui, ó, deixa eu ver. Vou ler de novo aqui, tá um pouquinho diferente, mas ó, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Nesse caminho aqui, pô, muitas vezes eu me senti desse jeito, perplexo, abatido, desanimado. Mas, cara, se eu não tivesse entrado em movimento, eu não teria encontrado essas pessoas que falam, Fábio, mano, vambora, cara, bora, velho. Bora. Mas não pense que, mesmo assim, em alguns momentos eu me desconectei de coisas com as pessoas que estão aqui também, porque falei, cara, é isso. Carol um dia falou para mim, a gente estava num processo, estava com uma parada para fazer. Eu falei, Carol, não vai rolar, cara. E aquilo ali me deu uma dor no coração de tomar aquela decisão. Mas ela falou, se fecha o coração, cara, sai fora. Eu falei, Carol, eu decidi isso, cara, mas aquilo foi dolorido. Aquilo foi mega dolorido de fazer aquilo ali, porque tava tudo certo, vamos fazer essa mentoria, esse curso pra galera vai ser massa, tal. Eu falei, cara, não tá fazendo sentido para mim, esse negócio tá me incomodando. Eu falei, cara, chega de fazer um negócio que eu não tô sentindo que tem que fazer agora. E eu desconectei de um lugar, desconectei de outro, e para mim, né, eu sempre tive muito apego nas coisas. E cara, gente, pelo amor de Deus, entendam isso. O apego é o que está fazendo a gente ficar travado nos lugares. A gente não percebe, mas a gente se acostuma com tudo, inclusive com o que é ruim. Quantas coisas vocês estão apegados aí? Quantas coisas, quantas travas vocês estão apegados? Eu falo por mim, eu estava apegado a muita coisa. Né? E parecia falar, pô, o Fábio tá voando, tá no flow, tá fazendo aqui, tá vem, fala e, pô, e faz, acontece, é o cara da ação. Não é nada, cara. Eu tinha um monte de coisa aqui ainda para soltar. Mas agora vocês não têm ideia
O que está acontecendo aqui? Vocês não fazem ideia, gente. É um negócio assim, ó, eu não sei explicar. Mas aquela aula que eu dei ano passado, chamado Fluxo da Vida, agora eu entendi. Eu dei essa aula ano passado, mas só agora eu entendi o que é isso, cara, o que é viver o fluxo da vida. Mas quando eu dei aquela aula, que aquela aula foi passada para mim por um amigo. É um amigo que ele tem uns insights muito loucos, assim. Esse cara é um extraterrestre, cara. E ele falou, cara, essa aula é para você dar essa aula aqui. Eu vou te dar essa aula, mas essa aula aqui, ela é sua. Eu falei, daqui que eu vou dar essa aula. E, cara, hoje eu tô entendendo o que é o fluxo da vida. Minha esposa falou, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, você percebeu? Que doideira. Ela falou, meu, parece que tirou uma pedra assim, ó. Nossa. Deixa o rio fluir, sabe? Que é deixa o rio fluir. O negócio começa a acontecer, fala, você fica impressionado. Que é isso que a gente busca aqui, inclusive, né? A galera que tá nesse grupo aqui do resgate e muitos outros aí buscando esses cursos, esses treinamentos aqui, é isso que as pessoas buscam. Só que a coisa tá no lance do desancorar, de largar as coisas para trás. E eu percebi um negócio monstruoso que aconteceu. Eu comecei a acumular um tanto de energia, né? Eu comecei a acumular um tanto de energia com essas coisas, e vim falando e dando aulas aqui, falando, né? E não só aqui, né? Em vários lugares, fazendo live e lendo, estudando muito. E aquela coisa se acumulando, aquela energia se acumulando, e uma parada presa aqui, uma parada segurando aqui. E até o momento que eu entendi que, assim, ó, a gente precisa tomar decisões na vida da gente. Né? E quando a gente ouve, né, quando a gente pede uma orientação, né, para Deus, e que Ele coloca uma coisa no nosso coração, cara, a gente fala assim, é isso. Mas eu entendi que, assim, quando Ele fala, é quando a gente sente que é isso, cara, aí você olha para o que você tem que fazer para que isso aconteça, falo, cara, meu Deus, não vou fazer isso. Dá um medo do caramba, cara. Dá muito medo, muito medo, muito medo, muito medo. E eu vivenciei isso recentemente, mas Deus do céu, cara, quando esse negócio bateu na minha mente, que foi quando eu comecei a desconectar dessas coisas, eu falei, gente, eu vou fazer isso aqui. E aí eu vou até contar para vocês o que é. Falei da minha empresa, por que eu falei? Porque, imagina, eu sempre quis abrir uma empresa, eu abri essa empresa com um sócio há 13 anos, e a gente nunca teve briga, nunca teve nada, sempre se deu super bem, acabou criando amizade, a gente não era amigo, mas, cara, eu passei os 13 anos vivenciando uma parada que eu não acreditava, cara, não, eu via que não estava dando certo, eu tinha medo de falar, Primeiro eu abri junto porque eu tinha medo de fazer sozinho, depois eu continuei porque eu tinha medo de desagradar, de começar a reação, eu não concordava, e eu sempre falava, não, vai mudar, vai dar certo. E às vezes a gente está em relacionamentos, em coisas que parece que a pessoa vai mudar. Sabe aquela mulher que apanha do marido, mas sempre está na expectativa de que ele vai mudar, de que vai dar certo, né? Que vai ser diferente. E não muda. E aí o que tem que fazer? Tem que tomar uma atitude. E aí quando eu comecei a olhar para isso, e comecei a ver as coisas assim, ó, declinando, falando, cara, eu sei o que fazer, mas eu não vai dar conta de fazer desse jeito. E aí por quê? Porque tem barreiras, e muitas vezes as barreiras são as pessoas. Eu não estou falando que a pessoa está certa ou errada, não é a crítica à pessoa, a questão é a atitude que eu tomo. E quando eu falo com gente, começou a declinar mesmo, assim, ó, mesmo. A gente começou a se endividar poderosamente. E eu tava vendo que, assim, ó, cara, eu queria ir num caminho, tipo, pessoa indo no outro, as pessoas não tá entendendo, cara, isso aqui tá fazendo, foi pra gente sair desse buraco, tem que parar de cavar o buraco. E o cara tá cavando buraco, eu tô tentando, jogando terra e cavando buraco, falei, vai dar, não vai tá, a gente agora tá no desacordo. E eu pensei, eu não quero mais esse trabalho, falei, não é o trabalho que eu não quero. Falei, é trabalhar desse jeito.
E aí foi uma decisão que eu pedi, assim, fiz um pedido. Eu orei mesmo, li muito, e de repente veio aquele negócio no meu coração. Eu fiz, cara, na hora que aquela ideia veio na minha mente, eu falei, meu Deus, cara, é isso. Eu falei, não é a empresa que eu não quero, é essa sociedade. Eu falei, mas como que eu vou fazer agora para terminar esse negócio com essa dívida gigantesca que a gente criou aqui? Como é que eu vou sair disso? E aí veio uma ideia para mim assim, ó, mano, pega tudo para você, se vira e sai fora. Ou entrega tudo. Eu falei, como assim, cara? Pega tudo, entrega tudo. Eu vou assumir essa porra, essa dívida toda de sozinho? Ou vou abrir mão, vou entregar sozinho? Pega tudo ou entrega tudo. Imagina o medo que me deu. 13 anos construindo esse negócio. Uma dívida enorme que a gente criou. O negócio só declinando. Eu falei, cara, como que eu vou fazer esse negócio? Como que eu vou fazer esse negócio? E aí, é muito louco como as respostas começam a vir. Porque quando eu perguntei como é que eu vou fazer esse negócio, aí vem pessoas e vão me falando coisas. E eu vou ouvindo pessoas falando coisas. Mas são as pessoas que eu tô vendo que estão dando resultado, são pessoas que eu tô vendo que estão fazendo essa caminhada. Eu falo, cara, aquele negócio começou a mexer na minha cabeça. Aí eu assisto uma aula da Carol que fala um negócio, eu falo, cara, esse negócio mexeu na minha cabeça. Vem o Diego, fala um negócio, mexeu na minha cabeça. Vem o outro, fala outro negócio, e a Raquel me funçou minha cabeça também esses tempos aí, pelo amor de Deus. Cara, as pessoas aparecem, eu falo, como assim, cara? Como assim? As respostas vêm, e a gente pedir e aprender a ouvir, aprender a abrir os ouvidos. E aí eu tomei essa decisão, cara, e foi extremamente doído fazer isso também. E aí nossa, agora também já tá 5 para 6, então vou acelerar aqui para acabar. A gente, né, e aí né, quando eu recebi essa orientação, uma delas foi assim, ó, cara, eu duvido que se você não der um foco de 2 meses na tua empresa, você não resolve isso. Que foi nesse meio que veio essa ideia. Eu falei, eu vou focar. Comecei a trabalhar muito mais, trabalhar. E aí aquilo começou um momento de primeiro, eu falei, beleza, esse aqui que eu vou dar foco, soltei várias coisas, falei, vou dar foco aqui. Aquilo ali começou a me incomodar. Foi quando eu tive essa ideia, eu falei, putz, agora é a hora. 50 dias depois, não deu nem os 60, eu tinha terminado essa sociedade. Eu falei, cara, eu terminei. Gente, na semana que eu terminei essa sociedade, uma coisa que não acontecia há 6 meses, aconteceu em 3 dias. 3 dias, assim, ó. Eu comecei a fechar negócio. Tudo. Cara, eu falei, o que tá acontecendo, cara? Em 3 dias. Tinha uma âncora. Me prendendo. Quando eu entendi aquilo, eu comecei a ver que em tudo acontece desse jeito. Em tudo. Quando a ideia vem, quando o insight vem, confia, bota o pé, que Deus põe o chão. Vocês já ouviram isso? Eu falei isso várias vezes, mas eu nunca tinha praticado. Meu Deus do céu, cara, o que é isso? O que é isso? Cara, é impressionante como isso funciona. Mas eu falei, não foi da noite para o dia. Quando eu comecei esse processo lá atrás, eu queria fazer mentoria, queria fazer não sei o quê. Cara, não tinha condição nenhuma de fazer isso. Eu precisei passar esse processo. Mas mesmo assim, ainda assim me meti ainda a fazer, né, uma mentoria, de dar aula, de fazer. Mas fez parte do processo. Fez parte do processo. Então, gente, para a gente ir caminhando pro finalzinho aqui, tem coisas aí que estão travando vocês e a verdade é que assim, ó, a gente sabe quais são as âncoras, quais são as coisas que a gente tem que soltar, quais são os lugares que a gente tem que parar de ir, quais são as coisas que a gente tem que parar de fazer, quais são as pessoas que a gente tem que parar de andar, a gente sabe. A gente sabe. E essa que é a grande questão. O desancorando é que você sabe quais são as suas âncoras. O desbloqueio, que a gente fala tanto desbloqueio, porque eu sou bloqueado. Ele só acontece na ação. Não tem outro jeito. Como que você vai desbloquear de fazer isso? Fazendo. Fazendo. Ah, mas eu não sei. Faz. Do jeito que você dá conta. Ação. Ação. Entrar em ação. Para fechar aqui, eu quero ler para vocês um negócio que eu anotei ontem.
de um livro que eu estou lendo que fala assim, ó, se você só estiver disposto a fazer o que for fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, aí a vida será fácil. A vida será fácil. As nossas capacidades elas só vão aumentando conforme a gente vai fazendo as coisas, tomando ações doídas. Quem tem sucesso na vida não faz só o que é fácil. Quem tem resultados de verdade na vida não faz só o que é fácil. A pessoa concorda em fazer o que é difícil. Só que quando você faz o que é difícil, o que acontece? Você aumenta suas capacidades. Eu posso emendar mais umas 3 frases aqui que tem tudo a ver com isso aqui, que é aquela lá, né, que tempos difíceis constroem homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. É o outra também, que é o pai rico, filho nobre, neto pobre. Tá tudo ligado. Se a gente não fizer as coisas difíceis, parece difícil, a gente não vai desbloquear. Então hoje meu convite para vocês é, coloca aí, ó, de verdade, não esconda mais embaixo do tapete a âncora que você sabe que você tem, você sabe qual é, a atitude que você tem que tomar, a coisa que você tem que deixar no lugar. Acredite, deixa, porque aquilo ali está te amarrando, aquilo ali está te travando. Gente, vocês não têm ideia, de verdade, vocês não têm noção como não é só uma coisa que destrava, é tudo. Quando você tira uma trava, porque aquilo ali é uma draga de energia, assim, ó, absurda. A gente tem energia, assim, ó, quando a gente fazendo esse processo aqui, eu vejo, por exemplo, pessoas aqui, que estão aqui, gente, vocês têm muita coisa para andar aqui, muita coisa, todos vocês. Não se diminuam, não se subestimem, de jeito nenhum, não subestimem. Vocês já estão andando em lugares aqui, pessoas que vão te incentivar aqui, ó. Eu posso falar o nome de cada um aqui, para chamar cada um de vocês para vir dar uma aula aqui, ó. Marco, Nil, Raquel, iPhone, que eu acho que é a Adriana, Sunamita, Vini, Celisa, Elisângela, Tamires, Viviane Gleide, venham dar aula aqui, ó. Venham abrir a boca, porque vocês têm coisas poderosas. Com certeza, vocês têm coisas poderosas. Hoje foi só uma história aqui, ó. A aula foi uma história, né, do que eu vivenciei, mas eu vim compartilhar isso aqui com vocês porque eu entendi o que é desancorar. Eu entendi de verdade. Não fico mais segurando nada. Não vou mais segurar nada. Nada. Eu coloquei metas assim, ó, extraordinárias, mas hoje eu tenho coragem de colocar essas metas, porque às vezes a gente não tem coragem de colocar a meta com medo de fracassar. Com medo de fracassar. E se fracassar, tá tudo certo, eu não vou parar. Eu vou tentar de novo. Eu entendi o poder que eu fui criando aqui. Poder pessoal, né? Poder pessoal é isso. A gente está adquirindo aqui coisas para aumentar o nosso poder pessoal. Quanto mais a gente aumenta, com pessoas melhores a gente vai, maiores a gente vai dar. Porque a gente às vezes pensa assim, né, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Se fosse assim, a secretária do diretor da empresa gigantesca, ela viraria a dona da empresa também. E não é assim. As pessoas que a gente anda estão na média que a gente está. Então, para que a gente eleve isso, nós temos que aumentar o nosso poder pessoal. E quando a gente aumenta o nosso poder pessoal e compartilha isso, as pessoas que estão andando também vão absorvendo e elas também vão crescendo. Por isso que eu falo sempre que a gente cresce quando a gente ajuda os outros a crescer. E de verdade, espero que alguma coisinha que eu tenha falado aqui, uma chavinha, né? Só uma, não precisa de nada. Uma chavinha de um livro inteiro. Movimento não é ação, virou um negócio na minha cabeça. Uma palavra que a Carol falou para mim virou minha cabeça. Uma coisinha que a Raquel disse virou minha cabeça. A Nil, cada um de vocês. Assista essas aulas que estão, né, naquele YouTube, gente. Pelo amor de Deus. Toda vez que eu vou subir um vídeo ali, eu reassisto eles. Eu boto lá rapidinho para poder pegar o mote do vídeo de novo, colocar a descrição. Mas eu assisto de novo aquilo ali. Inclusive, eu vou te interromper de novo. Por favor. Algumas aulas a gente está... Algumas não. As aulas, elas levam um tempinho para subir. E essa aula, Fábio, eu vou pedir para você colocar ela lá ontem. Essa aqui?
essa de hoje, porque muita gente precisa disso aí. E eu já vou encaminhar para algumas pessoas. É isso, cara. E sabe o que é legal, Carol, você falar isso? Porque assim, ó, as pessoas às vezes só não andam porque elas não estão vendo ninguém fazer. E é o que eu sempre falo, assim, ó, você quer mudar uma pessoa, seja referência para essa pessoa. Seja a referência. Hoje eu aceito. Hoje eu aceito esse título aí de ser o cara da ação. Hoje eu aceito. E sou grato, porque vocês falaram tanto isso aqui para mim que eu acreditei. Vocês falaram. Acreditou e se tornou essa pessoa. Por isso que a gente tem que escrever quem você quer construir. E você tem que olhar, a hora que você não souber, olha para lá e vai todo dia se lapidando. É muito lindo o seu processo, viu, Fábio? Muito lindo. É muito louco. É muito louco. A gente fala coisas, fala, eu não sou capaz, eu não sou para isso. Você está declarando quando você faz isso. Não faça isso. Porque é sobre os bastidores. É sobre, olha, o que eu já andei aqui, ó, o que eu já chorei aqui, o que eu já gritei aqui, e aí alguém olha de fora e fala assim, isso aí não é nada, mas para mim é, né? Para mim é o que eu estou construindo. Então, cada um tem o seu processo, vai demorar o tempo que for necessário para a pessoa adquirir consciência, porque a gente tem uma ferramenta que é o cérebro, e essa ferramenta, ela só é uma ferramenta. Fábio mexe com ferramenta aí, um martelo sem uma mão de um construtor, ele não é nada. Um martelo sozinho não prega um prego. Então, a gente tem uma ferramenta linda, só que se a gente não tiver consciência, se a gente não estudar, se a gente não andar junto aqui, ó, nós temos mais de 200 pessoas aí no grupo. Quem entra na aula, 10, 15, 20 pessoas, vai mudar para essas 10, 20 pessoas. Por isso que 2% da população está acordada, o resto está dormindo. E quem está aqui nessa sala sabe muito bem a responsabilidade que tem consigo e com as pessoas que estão em volta, porque o processo vai ser para vocês. E isso que está acontecendo com o Fábio, você estava falando aí na aula, Fábio? Eu também tenho muita coisa que está acontecendo comigo que agora que eu estou enxergando. Eu enxergava, mas eu não enxergava do jeito que eu estou enxergando agora, sabe? Me dá uma paz, uma liberdade de saber que tem tanta coisa para eu fazer, mas agora vai fluir, vai ser rápido agora. Agora vai ser um foguete. De repente, da noite para o dia, você explodiu, Nil. Olha aí que engraçado. De repente, para a noite para o dia. Era uma chave, era uma consciência que faltava, era uma coisa que o Fábio falou, uma que a Raquel falou, uma que a Eli falou, e, boa, gente, é uma chavinha. É muito louco, cara. Eu não acreditava nisso também, Nil. Parecia um negócio muito mirabolante, mas é só isso mesmo. É simples demais, gente. É simples, 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 simples demais. E aí, Fábio, vou até abrir aqui para o pessoal. Esse projeto que o Fábio comentou, que nós íamos fazer juntos e tal, 3 anos eu rascunhando aquilo ali, dando aula, falando sobre ele. Falei aqui, inclusive, né? Agora faz pouco tempo que foi o Materializando Sonhos. Ele é tão real para mim, e aí nada é por acaso, né, Fábio? A Tamira está aqui, ela está nesse projeto, e assim, as coisas já estão acontecendo para ela, porque é um passo a passo tão simples, porque a gente fica contando as nossas historinhas. É a vitimização, é uma outra aula que eu também já dei aqui, né? E quando a gente para lá, tanto que a gente fez a chamada do Materializando Sonhos, pare de contar a sua história e comece a construí-la. Porque quem faz a nossa história somos nós. Se tem alguma coisa ruim acontecendo aí, saiba que é você que está fazendo isso. Você é responsável, ninguém mais é responsável.
Você é responsável pelo que está acontecendo na sua vida hoje. E se você analisar e der um basta, igual o Fábio deu, eu dei um basta na minha vida também. Há 1 ano e meio atrás, eu saí da casa dos meus pais e fui me aventurar lá em Limeira. Levei meu filho junto. E olha o que está acontecendo hoje. Só a Nil sabe. Tem muitas coisas ali que ninguém sabe. Só a Nil sabe as coisas que eu passei ali. Mas eu não desmereço nada. Nada, nada, nada. E eu tive em São Paulo semana passada. O Fábio falou, Carol, me fala aí onde você está que eu estou indo aí. E foi lá, porque ele queria me contar essa história. Então, largue tudo e ande com pessoas que realmente vão fazer valer a pena. Porque a gente, às vezes, fica apegado, andando com gente da nossa infância, e que não tem o resultado que a gente quer, e a gente não desapega. Que raio de apego é esse, não? Fábio, eu nem acredito que você deu essa aula hoje. Nem eu. Nem E eu. ó, Fábio, às vezes eu falava para Carol assim, meu, como que o Fábio vai enxergar algumas coisas, né? Aí a gente falava assim, não, o processo vai vir, ele mesmo vai ver, porque a sabedoria é a gente falar para as pessoas o que elas estão prontas para ouvir, né? Porque ninguém chega a acordar uma pessoa de manhã chacoalhando ela, né? A gente vem despertando as pessoas, porque tem coisas que você está vendo agora, você não pode simplesmente chegar e vomitar numa pessoa, ela tem um processo dela, né? Você vai ter que ir construindo aquilo na cabeça da pessoa. E é lindo despertar, gente. Eu tô assim apaixonada cada dia mais pela mente, pelo autoconhecimento, e é libertador. Não parem, continue, gente, porque às vezes está faltando só um golinho para você destravar a próxima fase. Às vezes você vai falar assim, olha, eu vou assistir essa aula, eu já estou cansada de saber o que a Carol vai falar, o que o Fábio vai falar, que a Nil... Gente, é uma chavinha. É o movimento junto. É isso que vai, Exatamente. né? Observem a Nil. Olha isso, cara. Eu tô impressionado. De verdade, eu falei, mas é verdade mesmo. Aí quem vê fala, nossa, a Nil mudou da noite pro dia. Porra, só quem olha aqui, assiste aqui e vê. Porra, o que que ela tá fazendo aqui, cara? Tanto que essa mulher estuda, pelo amor de Deus. Ô, Pelo amor de Fábio, olha Deus. que você me deu uma bronca uma vez que eu perdi o rebolado, sabe? Aí eu falei pra Carol, eu fiquei sentida um bom tempo, né? Eu falei, mas putz, o Fábio falou daquele jeito comigo, né? Mas eu precisava ouvir aquilo. E eu só fui entender lá na frente, entendeu? Eu tô ligado. Eu tô ligado. E pô, e para mim foi assim também muito. Muito, cara. Quantas coisas eu ouvi que me desagradaram. Me desagradaram por quê? Porque eu não queria ouvir aquilo ali. Por quê? Porque eu sabia que era verdade. Pior é isso, assim, ó, eu sabia que era aquilo que eu tinha que ouvir. É que nem agora. Eu falo agora, você sabe qual é a âncora que você tem que soltar. Fala, puta, às vezes você não quer ouvir isso porque você sabe disso. Fala, cara, e quando você vem aqui e se conscientiza mais ainda disso, fala, cara, pá, agora ferrou, porque agora botou um holofote nesse negócio. E se eu não fizer, eu vou ficar mais culpado ainda. E não é para ficar culpado, é só ficar atento. É consciência, é isso, que é o que a Nil falou. Ó, o cérebro é uma baita de uma ferramenta, se você usar ela. Agora, se ela te usar, né, a gente deixa muitas vezes a ferramenta usar a gente ser usado pela ferramenta. Esse que é o grande, a gente acaba sendo usado pela ferramenta. Então, gente, presta atenção nisso. Eu, meditando esses dias, veio uma coisa muito assim, né? A gente pede as coisas, por que que as coisas não acontecem? Porque a gente pede as coisas e não entra em movimento para fazer. Né? A gente não entra em movimento para fazer. Você pede as coisas e esquece, fala, eu quero isso, tá, mas pô, não é só pedir, né? Você tem que entrar em ação, cara. Você tem que se movimentar, tem que agir, tem que ir atrás. Você pede, Deus te entrega tudo que você pede, né? Tanto que é a oração, todo dia, a hora que eu abro os olhos, a primeira coisa que eu faço, antes de abrir os olhos, acordei, falar, te rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é bom. Te rendo graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E Ele sempre ouve mesmo. Ele ouve. E a gente também ouve, né? Às vezes a gente não obedece, mas a gente ouve. Então, bora obedecer. Então, gente,
Vou só ler rapidão aqui os comentários aqui que o pessoal comentou aqui. A Tamires perguntou, né, se a mensagem de hoje é qual é a âncora que está limitando você e seus sonhos. É isso, você sabe qual é a âncora, né? Pega essa âncora e larga ela lá, sai fora. Exatamente isso. Gleide, gratidão por estar aqui, pô, que massa. Falou que virou uma chave para ela hoje. Top. E a Júlia, achei que era a Adriana, mas é a Júlia que está aí no iPhone aí. Top, Júlia. Gratidão por vocês estarem aí. Vamos fazer nosso print aqui. Se alguém mais quiser falar aí, tá aberto quando sair, mas vamos abrir nas câmeras para a gente fazer o nosso print hoje. Ô, Fábio, eu quero falar só mais uma coisa. Pode falar. Eu senti vontade de falar isso. Você sabe que de tudo que você está falando aí, estou falando para mim, que foi que eu peguei para mim aqui hoje. Que a nossa consciência, ela é que nem um detetive de polícia, que ele tem que procurar o bandido, o assassino. Só que o assassino é ele mesmo. Você imagina? Então, a nossa consciência, ela quer esconder tudo de nós. Por quê? Porque se a nossa consciência enxergar, ela tem que mudar e ela não quer mudar. Por isso que ela se esconde. Olha, cara. Tá tudo aí, ó. A gente fica jogando para debaixo do tapete, né? Gente, eu quero antes mais agradecer cada um de vocês aqui, todos vocês aqui, né? Os que eu já falei, mesmo os que eu não falei, né? Que eu nunca conversei, por exemplo, o Marco, né? E acho que a Viviane, né? Que tá aqui. A Júlia acho que saiu, né? Mas todos vocês contribuíram de alguma maneira aqui para isso. Né? Carol, Nil, Uni, pô, Gleide, Elisângela, Raquel, Tamiri, Celisa, né? Vocês, cada um de vocês aqui contribuiu para virar uma chavinha dessas, né? Foram várias aí, sendo viram algumas menores, outras maiores, mas para esse momento aqui, que é como a Carol falou, não é nem o começo. Agora começou a brincadeira. Agora nós vamos brincar legal. Então, bora lá fazer nosso print aí, que já deu, já é 6h15. Vamos pro nosso dia. Sorriso aí, que hoje é dia. Aí, hoje nós vamos quebrar tudo, hein? Bora, bora, bora. Consegue abrir aí, Vivi? Ó, 3, 2, 1, hein? Aí, ó. Isso aí, gente. Então, gratidão. Um excelente dia para vocês. Desancorem, contem comigo. Vocês têm meu WhatsApp aí. Me chama se quiser. Amém. Poder é de vocês aí, ó. Poder é de vocês. Gratidão, meu amigo. Muito. Gratidão, Parabéns, beijo Fábio. para todo mundo. E Valeu, gente. Valeu, Marco. Valeu, gente. Fábio, chama o pessoal para hoje à noite. Ah, é verdade. Hoje à noite vou estar aí no Mastermind do Neto Rosa aí. Vou estar no Mastermind aí, pô, a galera já tá saindo, mas o Netão abriu aí para poder convidar a galera aqui do grupo. Então, fica o convite para vocês aqui hoje às 20 horas, também vai ser online aí, né? Nós vamos falar aí, vou dar mais uma pitada aí lá do Movimento Não é Ação, vou dar um plus nele aí, mas hoje vamos falar disso aí, ó, o Movimento Não é Ação é cabuloso, esse negócio tá fechado, Bota cara. um vídeo lá no grupo e chama o pessoal. Vou botar lá. Aquela aula, né, Fábio? Vou colocar o vídeo que eu mandei pro Neto. Vou mandar lá. Sei lá, vamos prestigiar, Fá. Vai ser top. 8 horas, hoje às 20 horas. Fechou? Gente, beijos para vocês. Ó. Tamo junto. Beijo. Um abraço, bom dia a todos. Valeu, gente. Excelente dia. Show.